MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Você alguma vez já pensou em matricular o seu filho numa escola pública, mesmo quando você tem condições de pagar uma escola particular? Qual a importância do ensino público no país de hoje, no Brasil de hoje? Para tratar desse assunto e também do relacionamento dos pais com a escola, como os pais devem participar da vida escolar dos filhos, nós recebemos hoje o promotor de justiça Maurício Kalash, de Maringá, que atua na área de defesa dos direitos do consumidor e também na área de educação e que, além disso, é professor de uma universidade pública. Dr. Maurício Kalash, eu tenho visto uma espécie de movimento de alguns pais que têm condições de pagar uma escola privada, particular para os seus filhos, mas que fazem questão de colocá-los na escola pública sob o argumento de que isso é bom para a autonomia dos seus filhos, para a participação deles na política de construção de um país melhor, com uma educação de mais qualidade. Como é que o senhor vê a situação da escola pública no Brasil de hoje e a importância da participação das famílias nesse processo de construção de uma educação pública de qualidade? A educação pública é um serviço público à disposição de todos os cidadãos brasileiros. A educação pública, ela é custeada pelos tributos que todos os cidadãos brasileiros pagam. A educação pública é destinatária da maior parcela do orçamento público para serviços públicos, ao lado da saúde pública. Então, estudar em escolas públicas é, antes de tudo, um direito de todos os cidadãos. Possam eles pagar por mensalidades particulares ou não. Bom, em segundo lugar, é preciso que a educação pública melhore e que todos os que tenham interesse frequentem, para que ela se justifique pelos custos que ela gera. Ou seja, ainda que os pais que possam pagar por escolas particulares mantenham os filhos nas escolas públicas, com isso eles estarão forçando o governo e forçando a própria administração pública a melhorar a qualidade do ensino. Porque formadores de opinião pública, normalmente pessoas em condições financeiras melhores, que desempenham profissões que têm mais visibilidade e que com isso conseguem influenciar decisões de governo, essas pessoas igualmente estarão exigindo no dia a dia a melhoria da qualidade do ensino público. Outra coisa, educar os filhos num ambiente de diversidade social, num ambiente de diversidade cultural, econômica, seguramente é uma educação para a cidadania. Nós não podemos, digo nós, aqueles que possam pagar escolas privadas, criar nossos filhos numa redoma, excluindo eles da realidade social que assola a maioria da população brasileira. Mesmo porque a vida comunitária é a vida de todos juntos, na rua, no shopping, nas escolas, nas igrejas, nas repartições públicas. Então, segregar os filhos da classe média para que estudem em escolas privadas, imaginando que isto é a forma de garantir-lhes a educação, é talvez o equívoco de acreditar que a educação é apenas o ato de assimilar conteúdos científicos. A educação é mais do que isso. A educação é a compreensão de que o indivíduo faz parte de uma comunidade, que o indivíduo tem obrigações e direitos nesta comunidade e com a comunidade, que o indivíduo deve conviver e respeitar os diferentes, que o indivíduo tem que ter uma participação política ativa nos destinos da comunidade na qual ele vive e que, afinal, todos devemos ser tratados com igualdade. Aliás, o senhor falou em comunidade. Geralmente a distribuição das vagas nas escolas públicas é feita pela proximidade da moradia da família, não é isso? Então, essa escola pública normalmente estará próxima do local de moradia dessas pessoas, ou seja, faz parte da paisagem diária de circulação dessas famílias. Daí a importância delas também não estarem alheias
a escola da sua própria comunidade, do seu bairro, não é isso? Claro que sim. E agora então eu me dirijo a todos os pais, indistintamente, dos que podem e dos que não podem ter filhos em escolas particulares, para dizer que a escola pública é um equipamento público, claro, custeada por todos nós, e que está sempre numa região da cidade em torno da qual existem os serviços, o comércio, o lazer, o trabalho, uma vida comunitária. Essa escola pública, ela faz parte daquela comunidade. E os alunos, muitas vezes, quase todos, se não todos, eles moram no entorno daquela escola. Toda a comunidade do entorno dessa escola deve se apoderar dessa escola no bom sentido. No sentido de promovê-la, no sentido de protegê-la, no sentido de defendê-la, no sentido de aprimorá-la, no sentido de apoiá-la. Ter filhos na escola é um motivo mais do que suficiente para frequentar essa escola, para conhecer as dificuldades que a administração da escola eventualmente enfrenta e para se dispor a ajudar a administração. A comunidade deve efetivamente participar da vida escolar. Tem ou não os filhos dentro da escola. Claro que os que têm filhos dentro da escola, por mais razão, devem acompanhar a vida escolar dos filhos e se colocar à disposição dos gestores dessa escola, né? É lamentável, por exemplo, perceber que em algumas depredações nas escolas, pichações, destruições de equipamentos de informática, furtos, não raras vezes acontece nas escolas e por alunos que ou estão frequentando ou frequentaram, ou se não, que moram na redondeza. Quer dizer, são atos que atentam contra a própria comunidade na qual ele vive. Então eu acho que é preciso desenvolver um carinho, um amor, um respeito, uma cumplicidade com as escolas do seu bairro. E o brasileiro gosta muito de reclamar de tudo, né? Gosta de reclamar do serviço público, mas agora é hora de atuar para melhorar o serviço público. Dr. Kalash, na participação das famílias na vida escolar dos filhos, seja em escola particular, seja em escola pública, como deve ser a participação dos pais nessa vida escolar dos seus filhos? Claro que ativa, né? No sentido de se inteirar dos conteúdos que estão sendo ministrados, conhecer os responsáveis pelas disciplinas, os professores, a direção da escola, participar das reuniões que semestralmente ocorrem, não é? Colaborar com ideias, colocar-se à disposição, né? Manter um diálogo frequente. E não se limitar, né, apenas a cobrar o resultado da aprovação dos filhos. Muitos pais, numa posição assim um pouco alienada, ficam esperando o final do ano apenas para receber a notícia sobre se o filho passou ou não passou. Se o filho passou, ele apenas então reitera o compromisso de mantê-lo na escola. Se o filho não passou, como se fosse possível, ele quer investigar as razões da reprovação, sem ter, ao longo de todo o ano, se preocupado com o desempenho do filho. Muitas vezes ainda procura responsabilizar a escola, exclusivamente a escola, apontando falhas que talvez não sejam da escola. Então eu acho que a participação dos pais na vida escolar é tão importante quanto o ato de manter os filhos na escola. Quer dizer, eu acho que são coisas que os pais não podem negligenciar. Eles têm que viver a vida escolar dos filhos junto com os filhos. E mesmo nas definições que a própria escola toma, sempre os pais são chamados a participar, né? Há sempre reuniões de pais. E tem pais que nunca aparecem, né? Faz parte de acompanhar a vida escolar do filho, não só ali em casa, se ele está estudando, cumprindo seus deveres escolares, mas também participar dessas reuniões dentro da escola, não é verdade? Das festas, das reuniões, com sugestões. O pai não pode comparecer na escola só para pagar ou para negociar o pagamento. O pai financiador ou a mãe financiadora só cumpre uma pequena parcela da sua obrigação com relação à vida escolar dos filhos. A maior parcela da obrigação dos pais não é custear nem a mensalidade nem a compra dos uniformes ou dos materiais escolares. É efetivamente participar. Dr. Kalash, o senhor é professor de uma instituição pública de ensino superior.
No Brasil acontece esse paradoxo aparente de que a escola pública no ensino fundamental e no ensino médio é mal vista, enquanto a escola pública no ensino superior é disputada e é tido como muito mais prestigioso estudar na escola pública, numa faculdade, numa universidade pública, do que numa particular. Como é que o senhor explica este aparente paradoxo? E o que seria possível fazer para que esse prestígio da universidade pública estivesse também na escola pública nos níveis anteriores à faculdade e à universidade? Esse é um fenômeno relativamente recente no Brasil. Digo relativamente porque há 30 anos passados, muitas das autoridades públicas hoje foram alunos de escolas públicas, né? Grande parte das maiores lideranças do país foi aluna de escolas públicas no ensino fundamental e médio. Agora, houve uma inversão de investimentos públicos nas escolas, houve uma precarização das carreiras de professores e houve uma invasão, digamos assim, no mercado de escolas privadas. Bom, não digo que isso seja ruim, eu digo que houve uma mudança de características. Agora, com relação à escola pública superior, de fato, as universidades públicas continuam sendo referência na grande maioria das áreas em que se desenvolve a pesquisa. Efetivamente, as universidades públicas continuam produzindo ciência e pesquisa nova. E isso é que tem mantido o interesse dos pais em ter os seus filhos nessas escolas. Porque o mercado aí, mais uma vez, reconhece nos diplomas e nos certificados de conclusão de curso de escolas públicas um valor agregado na contratação do profissional. Nós todos sabemos disso. Você entra num escritório de advogado, entra num consultório médico ou no gabinete de um engenheiro e vê um diploma de uma escola pública, rapidamente você associa aquele profissional a uma competência aumentada, porque foi o aluno de uma escola pública. E é verdade, efetivamente, as escolas públicas superiores têm essa tradição, mas estão precarizadas. É verdade também que à medida que a crise financeira, a crise administrativa e política do país se acentua, há reflexos gravíssimos nas escolas públicas, que, entretanto, ainda continuam sendo fator de atração dos alunos. E o grande paradoxo, e talvez por isso essas políticas afirmativas de cotas, é que aqueles alunos que nas séries anteriores frequentaram escolas privadas são os que se encontram, não raras vezes, em melhores condições de conquistar pelo vestibular as escolas superiores públicas. E elas acabam, portanto, sendo quase o destino natural dos alunos das escolas privadas. O que claro, é um direito desses alunos de escolas privadas ter acesso às escolas públicas a qualquer momento, e inclusive, especialmente no ensino superior. Mas, lamentavelmente, nessa disputa, às vezes desigual, os alunos de escolas públicas nos anos anteriores não conseguem entrar na universidade pública. E isso é um quadro lamentável, mas que ainda permanece. Para encerrar, doutor Calacho, como o senhor resumiria a atuação do Ministério Público na área da educação? Esta é uma área da política pública fundamental para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento humano. Então, está entre as prioridades do Ministério Público o acompanhamento pelos promotores de justiça da política pública educacional em todos esses níveis. No nível da educação superior, no nível da educação do ensino médio, do ensino fundamental, de jovens e adultos, técnico. Então nós temos em todas as comarcas do estado algum promotor encarregado de acompanhar a política pública educacional, seja quanto à oferta de vagas, seja quanto à qualidade do ensino e seja principalmente quanto ao controle dos gastos. Nunca houve tantos recursos públicos à disposição da escola, das escolas públicas. Então há uma parcela do orçamento público nacional que deve ser muito bem empregada, porque é previamente destinada para o ensino público, e aí está o Ministério Público fiscalizando esse emprego. Dr. Maurício Calacho, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br
ou para o telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.